dia, boa tarde. Acho que já é boa tarde. Enquanto estou aqui a montar o meu material, vou-me apresentar. O meu nome é Amadeu Magalhães. Eu toco instrumentos acústicos, nomeadamente instrumentos tradicionais portugueses. Sou músico profissional de instrumentos tradicionais portugueses e hoje proponho-me falar da eletrónica nos instrumentos tradicionais portugueses. Também numa perspectiva mais de amplificação. Por isso é que eu estou a montar este material. Isto são interfaces de áudio, isto é um interface de áudio que eu vou ligar. É um instrumento tradicional. Espero ter uma linha de som que um técnico me irá arranjar dentro de pouco tempo, senão não vão conseguir ouvir o meu som amplificado. Tem eletrónica, tem fios, mas depois os resultados são compensadores. Bem, vamos lá começar um bocadinho pela história da amplificação dos instrumentos, enquanto se monta isto e não monta. Nós temos visto e costumamos ver na televisão instrumentos elétricos, como é o caso das guitarras elétricas, baixos elétricos, pianos elétricos, que não são mais que uma adaptação de instrumentos acústicos numa perspectiva de amplificação sonora. Que, deixem-me só tirar os óculos, não preciso deles aqui. Como é normal, os instrumentos acústicos têm um som próprio. Mas esse som, nos dias de hoje, não tem o volume suficiente para tocarmos em determinados contextos musicais, como é o caso de bandas, sei lá, de rock, bandas com instrumentos com som mais poderoso, como é o caso de sopros, instrumentos de sopro. E então teve que se amplificar o som desses instrumentos, dos nossos instrumentos acústicos, para podermos competir com esses instrumentos. Para isso foram utilizados ou inventados os pick-ups. Nisto há muitos estrangeirismos. Porquê? Porque toda esta tecnologia foi desenvolvida por americanos, na sua maior parte, e ingleses. Portanto, há muito estrangeirismo nessa parte musical, na parte eletrónica musical. O pick-up não é mais que um transdutor, em português, que transforma um sinal mecânico num sinal elétrico, que pode ser através de piezoelétricos ou por indução magnética. Neste caso, eu estou aqui a falar para um aparelho miniatura. Só um momento. A saída. Não, é normal, uma saída normal. Jack, exatamente. Problemas técnicos. Então, eu ao falar faço vibrar uma pequena membrana neste microfone e ele induz magneticamente um sinal elétrico que vai ser amplificado pelo sistema de som. Este sistema, nos instrumentos acústicos, são precisos, para esses pick-ups, são precisos umas cordas especiais, ferrosas ou níquel. Os nossos instrumentos tradicionais não ligam muito a esse tipo de coisas, são instrumentos rústicos, populares, e têm uma caixa de ressonância e própria que, portanto, produz som,
E é esse som que nós queremos produzir. Portanto, o melhor sistema para a amplificação dos nossos instrumentos, os instrumentos acústicos, é o piezoelétrico, que é uma pastilhazinha, que tenho aqui duas instaladas neste cavaquinho, que ao encostar, seja a que superfície for, vai amplificar a vibração do local onde ele está instalado. Ora, até aqui tudo bem. É isso? Ok, tudo bem. Já está quase. Já quase posso tocar. Então é assim. O piezoelétrico assenta em qualquer tampo harmónico. Isto, o tampo harmónico é a zona de vibração do instrumento. Eu trouxe o cavaquinho porque é um instrumento mais pequenino e mais portátil e mais representativo dos nossos instrumentos tradicionais portugueses. Mas, na prática, qualquer instrumento de corda, isso pode ser utilizado da mesma maneira. Portanto, pus o piezo vai captar a vibração do instrumento e essa vibração vai ser transformada, vai ser amplificada pelo sistema. Vamos ver se já está funcional. Está quando eu ligar o cabo certo. Há destas coisas. Ora, aí está o som. Tudo bem. Portanto, eu desligo o som. Vocês ouvem o som natural do instrumento. Bem. Depois tenho aqui um potenciómetro que posso dar mais ou menos volume. Este instrumento... Pronto, este é o som cru do instrumento amplificado. Como repararam, não é um som muito diferente. É um som amplificado, mais alto, não é? Se eu bater aqui por cima dos pickups, vocês vão se aperceber o som bastante mais alto do que se tocar no resto do instrumento. Eu tenho aqui um cavalete que está assente por cima do pickup e, na prática, apesar dos pickups estarem a amplificar bastante o tampo harmónico do instrumento, estão a amplificar muito mais as cordas. O som é ligeiramente diferente, mas continua a ser um som de cavaquinho. Se vocês tiverem DVDs em casa de concertos ao vivo de pessoas e músicos a tocarem instrumentos acústicos, como as guitarras, quase de certeza, mas mesmo quase, de certeza que o som que vocês estão a ouvir das guitarras acústicas são sons de piezoelétricos. E como tal, muitas vezes nem são... a qualidade deles é diferente de uns para os outros, mas nem por isso deixamos de identificar esses instrumentos como guitarras acústicas. Tal como se eu estiver a tocar amplificado, vocês não vão deixar de identificar este instrumento como sendo um instrumento, um cavaquinho. Porque o que conta aqui é a orgânica do próprio instrumento e o músico que o está a interpretar. Eu interpreto na linguagem normal. Claro que se fosse uma imitação digital de um cavaquinho, uma pessoa a tocar piano com o som gravado do cavaquinho, vocês iam notar muito mais rapidamente que não era um cavaquinho do que se for um instrumento amplificado com um som ligeiramente diferente. Não sei se me faço entender. É um bocado assim, pronto. Portanto, tem as vantagens e as desvantagens da amplificação.
Uma das vantagens da amplificação é podermos afinar o instrumento. Eu tenho aqui um pequeno tablet com um sistema simples de processamento de som. Isto cada vez está mais pequenino e mais eficaz. E é nesta base que eu vos queria também explicar algumas vantagens de ter os nossos instrumentos amplificados. O uso da eletrónica para benefício da execução dos nossos instrumentos ou de qualquer outro instrumento acústico. Uma das coisas para que se usa mais amplificação. Agora, estes fios aqui são um bocado complicados. Vamos lá. Pronto, já tenho isso. A eletrónica, ou neste caso a eletrónica digital, é para simular ambientes acústicos. Eu estou a tocar o som é muito cru e simples. E eu posso simular, por exemplo, a reverberação de um espaço acústico, sei lá, de uma igreja, ou de um espaço amplo. Vocês reparam que eu, ao dar a nota, o som continua a fazer reverberação. Assim não. E assim fica o som com mais sustain. Isto cria-me um espaço, dá-me mais... pode influenciar a minha prestação musical. Eu, a partir do momento que tenho este efeito, que posso aumentar bastante... Vamos lá ele. Vou aumentar para vocês terem noção. Eu posso tocar notas mais simples, por exemplo. Porque tenho um apoio da própria acústica que está aqui a ser simulada. Outro dos efeitos que se usa, que se pode usar, é o, mais um estrangeirismo, delay, em português, eco. É a repetição do som que eu estou a tocar. Ora, e para que serve isto? Bem, eu dou a nota e ele repete. Se eu utilizar o eco de uma maneira, não é fácil. Isso parece fácil, mas temos que estar muito sincronizados com o eco. Eu posso obter efeitos. Pronto, isto é apenas uma... Eu estou a improvisar, isto não são temas. Outros efeitos que podemos obter são efeitos de modulação. Modulação, tal como o efeito de coros, que dá a sensação de vários mais instrumentos a tocarem simultaneamente comigo. O que é que acontece? O aparelho grava o som que eu estou a fazer, que eu estou a tocar, e reproduz, logo com um ligeiro atraso, o som que eu estou a fazer, mas com alteração da frequência, modulada. Vai alterando a frequência do próprio som que eu estou a tocar. E isto cria um efeito de ensemble.
ou de vários instrumentos a tocar em simultâneo. Então vamos lá ver como é que isto soa. Agora, se desligar, provavelmente, se não estão a reparar muito no efeito, eu ao desligar, cru, parece que tenho mais um instrumento a tocar em simultâneo comigo. Outro efeito mais complicado, mas que é muito utilizado hoje em dia, é o efeito de pitch, mais um estrangeirismo, ou alteração de frequência. Eu estou a dar uma nota e o som é alterado em tempo real. O cavaquinho com som de baixo, sei lá. Outros efeitos de compressão, por exemplo, o efeito de compressão é um efeito dinâmico em que o volume é controlado de maneira a manter uma fluidez, uma continuidade melhor na amplitude do som, ou não haver os disparos de som, não haver assim um disparo de som tão drástico no próprio volume. Eu vou tocar baixo e forte, sem compressão. E agora vou pôr um compressor, mesmo com pouca intensidade. Se repararem, o som está quase ao mesmo nível sempre. Isto é muito utilizado quando estamos a tocar em banda, principalmente. Quando estamos a tocar num grupo em que é preciso eu ter muita presença de som, eu comprimo o som para ele estar sempre a ouvir. Porque se ao estar a tocar, se toda a gente estiver a tocar e eu estiver a tocar baixinho, o som não se ouve, não é? Claro que não. Reparem, eu toco baixo e agora vou tirar o compressor. Vou pôr novamente. Reparam, o volume está sempre ao mesmo nível. Claro, são efeitos indesejáveis num ambiente acústico o mais natural, que não é o som natural do instrumento, não. O som está sempre ao mesmo nível, é estranho. Pronto, depois aparecem também processadores de efeito que tentam tirar artificialidade, não sei se existe esta palavra, deve existir, do efeito piezo no som. Ou seja, tentam transformar o som de um piezo num instrumento, num som mais captado por um microfone, que é o microfone é aquilo que se assemelha mais ao nosso tímpano, ao nosso ouvido. E então, com algoritmos matemáticos, conseguem-se alguns efeitos. Portanto, eu vou tocar com o som normal, fazer a mesma frase. Este é o som cru. Agora vou pôr uma suposta simulação. O som ficou ligeiramente diferente. Se repararam, ganhou mais corpo, mais graves e mais agudos, mais presença. Reparem, mais uma vez. O outro. Repararam que o som ficou ligeiramente diferente. Mas agora, antes de continuar, vou tocar um temazinho. Está bem? Pode ser? Só um bocadinho, que é para vocês terem uma ideia. Portanto, depois estes sons podem se juntar todos. Estes sons podem se juntar todos e criar um efeito mais drástico. Vou juntar então aqui a modulação, que é o chorus, o delay
e o reverb, tudo junto. E por que não, a simulação de microfone. Agora vou tirar os efeitos todos e fazer a mesma coisa. É ligeiramente diferente. É bastante diferente, não é? Tanto a eletrónica. Ok. Pronto. Isto em relação aos instrumentos captados acusticamente por piesos. Claro que mais tarde houve... Portanto, o instrumento elétrico é uma adaptação as guitarras elétricas, por assim dizer, são adaptações de instrumentos acústicos numa perspectiva de amplificar esses instrumentos. Claro que depois transformaram-se em instrumentos diferentes, com características próprias. É claro que mais tarde os instrumentos acústicos continuaram a existir sempre, não é? Mas mais tarde houve experiências no sentido inverso, ou seja, pegar naquilo que já está feito eletricamente e adaptar, por vezes, com formas de instrumentos acústicos tradicionais. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem, que é um bandolim elétrico. E para vocês terem também uma ideia do som dos pickups de indução magnética. É um instrumento diferente. Eu agora vou tirar o cabo deste meu pequenino e vou passar para outro pequenino. Não se riam. Já se começaram a rir e ainda não o tirei. Ora, cá está ele. Isto é uma adaptação de um bandolim. Isto é uma adaptação de um bandolim. Eu, como não podia trazer os instrumentos todos, só trouxe alguns. Reparem, mas isto parece uma guitarra elétrica miniatura. Ou seja, pegou-se naquilo que já era uma adulteração ou um instrumento baseado num instrumento acústico, não é? E passou-se com essa alteração, passou-se para outro tipo de instrumentos acústicos. Isto são experiências bastante recentes. Eu tenho aqui vários pickups, posso aumentar e diminuir o volume. Tenho aqui vários potenciómetros para regular, eu posso regular, usar pickups da frente, estes aqui, são magnéticos. O som é diferente do cavaquinho, não sei se repararam. Se isto por acaso fosse captado com piesos, o som seria mais semelhante ao cavaquinho. Então, vamos lá ver o que é que eu tenho aqui. Mas estes instrumentos, reparem, eu se desligar o som disto, aqui, vocês não têm som acústico, vocês não ouvem nada. Isto também tem as suas vantagens, ou seja, o som não realimenta. O que é isso realimentar? Eu quando tenho uma caixa harmónica, ao estar a amplificar o instrumento, o som que está a sair do ambiente está a reentrar na caixa harmónica e isto pode criar um loop, um ciclo, que vai criar feedback, um aumento indesejável de volume de som. Este, como não tem caixa harmónica, isso não acontece. E eu neste já posso utilizar outro tipo de sons, como é o caso da distorção. Uma autêntica guitarra elétrica. Pronto. Posso obter os mesmos efeitos que estava a utilizar
no cavaquinho e alguns algoritmos matemáticos que são utilizados nestes aparelhómetros eletrónicos são feitos mais a pensar neste tipo de pick-ups que nos piesos, porque são instrumentos que comercialmente têm mais saída e as companhias, de facto, as empresas têm que ganhar dinheiro, não é? É mesmo assim, isto funciona mesmo assim. E então, se repararem neste instrumento, eu tive que fazer uma adaptação própria minha para o amplificar. Até tem aqui umas fitas adesivas e tudo. Neste, vocês aqui à partida reconhecem o instrumento, que não há nada de especial nele, de estranho, porque visualmente para vocês é normal, porque já viram muitas guitarras elétricas. Mas este instrumento, de facto, é muito mais estranho que aquele. Não é? Tenho aqui os pickups, tudo bem. E todos os efeitos que eu usei para o cavaquinho, que eu usei no cavaquinho, foram efeitos que foram retirados mais dos instrumentos elétricos. Ora bem, eu vou pôr aqui a modulação do pitch, por exemplo. Vocês reparam que os efeitos aqui são muito mais eficazes. Peço um baixo elétrico. A modulação. O delay. E o tu. Ok, pronto. Isto em relação aos efeitos. Outras coisas foram evoluindo numa perspectiva eletrónica e hoje em dia já é possível eu tocar com este instrumento ou com o cavaquinho, tocar com sons de outros instrumentos. Como é o caso, sei lá, eu posso... Há algoritmos matemáticos que identificam a nota que eu estou a tocar e transformam essa nota num sinal MIDI, um sinal eletrónico que vai dar uma instrução a outro programa para ele disparar um determinado sample, uma determinada gravação. Isso cada vez está a ser mais desenvolvido e, à medida que os processadores dos aparelhos ficam mais fortes, à medida que vão ficando mais fortes, mais qualidade nesse serviço musical temos. Ok, eu tenho aqui um preset de um som, não sei qual é, ensemble, ok? E então eu vou tentar tocar por cima deste som, com este som. Isto é tudo menos um bandolim, não é? Eu posso chegar aqui e querer fazer o som de um violino, vamos supor. Escolho aqui, ando aqui para trás para a frente. Só escolher violino. E toco com o violino. Depois altero aqui algumas coisitas, por exemplo, que não tem, pronto, que temos que aprender a utilizar, como é o caso dos buffers de som e não sei o quê. Se não tivessem a olhar para mim, provavelmente iriam pensar que isto era um violino. Eu posso tocar com o meu som em simultâneo. Estranho, não é?
Muito obrigado. Depois, efeitos mais radicais. Agora, só para terminar, efeitos mais radicais, que será eu, por exemplo, tocar com uma orquestra de cordas com o meu bandolim. Mas lá ver se eu consigo fazer isso. Já é uma coisa mais arrojada. Eu escolho o som que quero aqui. Oi, não é este? Strings, isto é tudo. Ok. Há programas que nos permitem fazer o que eu estou a fazer em polifonia, o que eu estava apenas a fazer melodias. Mas há instrumentos, há programas mais arrojados que me permitem fazer isto em polifonia. Mas lá ver se eu consigo. Isto não é um bandolim. Pronto, e muitas. Isto. Eu vou agora, se calhar, vou passar para um instrumento ligeiramente diferente. Para acabar, vou passar. Eu também toco instrumentos de sopro, nomeadamente a gaita de foles. Mas eu vou-vos apresentar hoje uma gaita de foles especial. Está aqui. É uma gaita de foles desenvolvida em Portugal. É uma caneta com buracos, com sensores. Bem, então eu vou ligar isto ali, da mesma forma. Acho que não vou precisar do... Vou-vos mostrar só o som direto do próprio instrumento. Acho que não vou precisar de ligar ali. E então, este instrumento chama-se trino. Trino porque trino é uma forma popular de dizer trilo, que é uma designação musical para designar um efeito musical. Vamos lá ver se isto está a som. Se isto der som é bom. Se não der, não está a dar. Vamos lá ver se eu consigo ligar. Pode ser. Por acaso não está a dar. Isto leva pilhas. Um dos problemas da eletrónica pode ser isto. Isto ainda é um bocadinho um protótipo, não é? Reparem, tem uma pilha, mas se eu não tiver som, eu mudo a pilha e ele provavelmente irá dar som. Esperemos. Aqui a pilha. Eu não sei se elas estão gastas, é que vai ser uma vergonha. Ainda bem que se estão a rir. Que a música também é isso, não é? Alegria e boa disposição. Esperemos que ela funcione agora. Parece. Já sei porque é que não está a funcionar. O material tem sempre razão. A pilha devia estar boa. Parece uma gaita.
Obrigado. Pronto, era isto que eu tinha, assim, resumidamente. Podia estar aqui muito mais tempo, mas acho que já passei um bocado os limites do tempo. Havia muito mais coisas para vos mostrar, mas de facto isto tem a particularidade de ser um instrumento made in Portugal. Eu chamo isto uma gaita sem foles. Espero que tenham gostado. Foi um prazer.